Bom dia, meus meninos. Espero que sejam todos de boa saúde e nesta nova situação onde nos encontramos, vamos tentar trabalhar da melhor maneira. Temos ferramentas online muito boas e espero que consigamos tirar partido delas. A nossa aula, obviamente, tem algumas nuances diferentes, porque não estou perto de vós, mas vamos na mesma trabalhar com o melhor sucesso. Vocês são livres de participar a todo o tempo usando o chat ou usando a voz. Quando quiserem também poderão partilhar o vosso ecrã se for necessário. E dado que não estou tão perto, devem talvez ter reparado que na página da disciplina, além da habitual ficha de trabalho, tem também um fecheiro adicional com algumas sugestões para os quais sugiro que também tomem a vossa atenção. Hoje a nossa ficha é dedicada a funções e sucessões, com conceitos, digamos, revisões de conceitos bastante simples, como máximos, mínimos de funções, monotonia de funções, gráficos de funções e de sucessões. E começamos com um exercício em que temos uma função definida por ramos. Veremos também como fazer isso em termos de escrever isto no GeoGebra para criar a função desta maneira, e também para escrever o respectivo código em LaTeX, que é bastante simples. Daqui a pouco eu já vos mostro de maneira simples de o fazer. Queria chamar a vossa atenção para alguns pormenores no exercício antes de avançarem e como digo, convido-vos daqui a pouco a efetivamente pegarem no GeoGebra e realizarem a ficha, e eu estarei sempre à vossa disposição para responder a todas as questões. Antes disso, algumas observações que podem ler também na vossa folha e que eu queria destacar. Reparem, quando nós dizemos que a função está definida no domínio de -2 a 2, é isso mesmo que estamos a dizer. O domínio da função é o intervalo de -2 a 2. O facto de que na expressão está x menor ou igual a 1, é claro que temos que também contextualizar e perceber que não é x menor ou igual a 1 dentro daquele intervalo, ou seja, aquela condição x menor ou igual a 1 pode-se facilmente escrever no contexto, dizendo, bom, x não só é menor ou igual a 1, mas é também, além de ser menor ou igual a 1, tem que ser, digam-me lá vocês, tem que ser o quê? Bom dia, de Santana Rita está a perguntar, é individual. Suponho que está a pensar em termos do relatório. Bom, eu acho que todos nós podemos aprender com a situação, e se nós estamos, as nossas aulas têm sido feitas presencialmente e os relatórios feitos em grupos de 2 pessoas, de uma maneira geral. Tem havido algumas pessoas que preferiam fazer o relatório individual, até às vezes circunstancialmente, ha havido alguns grupos de 3 pessoas. Não há qualquer problema em continuarmos a trabalhar em grupo. O que é que acontece? Bom, implica uma certa aprendizagem, mas nós podemos perfeitamente fazer. Reparem que neste momento estamos aqui a trabalhar, cada um está na sua casa, e se calhar o mais natural é que cada um vá abrir o seu GeoGebra e vá fazer, mas estamos aqui em contacto uns com os outros e podemos falar. Quanto ao relatório, bom, o Overleaf permite, Overleaf toda a gente sabe, a ferramenta que a gente tem usado para fazer os relatórios, permite a partilha, e portanto vocês podem perfeitamente depois fazer o relatório uns com os outros, falarem uns com os outros, manterem os vossos grupos, se assim o entenderem, e trabalharem na feitura do relatório. Podem usar este tipo de ferramentas Zoom que nós estamos para falarem dentro de cada grupo, podem usar Skype, por exemplo, podem escrever o relatório no Overleaf como até aqui e partilhar com a pessoa que faz grupo convosco, portanto fica perfeitamente à vossa consideração. Há aqui um momento de aprendizagem para todos nós, também para mim, não é? Portanto, e eu daqui
o que posso dizer é que estou cá sempre para ajudar. Portanto, a questão do relatório ser individual ou não fica ao vosso critério. Como digo, não tem de ser, pode ser. A Ana Rita esclarecia a questão, era esta a questão. Ok. Diz que sim, espero que também tenha sido esclarecedor para todos. Ora bem, voltando ao nosso exercício, aqui pede-se para definir uma função por ramos. Eu vou-vos mostrar rapidamente como é que no GeoGebra isso funciona. Para fazer isso vou só mostrar outra janela que, em vez daquela que estávamos a ver. Portanto, para definir uma função por ramos, se por acaso não estiverem a ver ou a ouvir alguma coisa, pronunciem isso no chat rapidamente, que eu estou sempre com um olho no chat a ver o que é que se passa. Ora, temos aqui um exemplo no ecrã de definir uma função por ramos. Usamos if e depois uma condição e o valor da função nessa condição, depois outra condição, o valor da função nessa condição e por aí fora. Se for preciso 3, 4 ramos, não há problema, é só pôr mais condições e mais valores. Por exemplo, para a função que está aqui em cima, 2x mais 1, se o x for menor que 0, reparem que é exatamente o que está aqui no código de GeoGebra. Se o x for menor que 0, a função vale 2x mais 1. Se o x for entre 0 e 1, a função vale x menos 2. É esta função que está aqui, definimos desta maneira. Este exemplo serve para vos orientar e para assim fazerem a função que vos está pedida na ficha. Claro que a função aqui tem um parâmetro A, que depois vai dar origem a um slider, como é normal e como já tem acontecido noutras fichas. Portanto, como eu comecei por dizer há bocadinho, atenção ao domínio da função. Se nós definirmos a função atendendo à expressão que nos dá para x menor ou igual a 1 e para x maior do que 1, vamos ter uma função definida no R inteiro. E não é isso que a gente quer. Portanto, se eu puser x menor do que 1, uma parábola, esta parábola vai continuar para aquele lado e esta reta vai continuar para aquele lado e não é nada disso que a gente quer. Então, temos que dizer que o x menor ou igual a 1 é também maior ou igual a 2 e o x maior do que 1 é também, perdão, o x menor ou igual a 1 tem que ser maior ou igual também que menos 2 e o x maior que 1 tem que ser menor ou igual também que 2. E ao fazermos o gráfico há de aparecer qualquer coisa como o que está aqui nesta figura que temos aqui. Neste caso, temos ali o slider, que eu pus visível na área gráfica para se perceber, e vai dar algo com este aspecto. Bom, e depois de termos isto, ao fazermos variar o slider, naturalmente o aspecto deste pedaço de parábola que aqui está vai ser diferente, e consoante os valores que o A toma, o slider segundo o exercício deve variar entre menos 4 e 4, para alguns valores poderemos ter um máximo, para alguns poderemos não ter, e então, em função disso, pede-se que respondam às 3 alíneas que estão aí na ficha, dizer para que valores do slider é que a função tem um máximo e para que valores do slider é que a função tem um mínimo, relativo ou absoluto, e, portanto, isso corresponde ao exercício. Acho que vou-me calar agora um bocadinho para vocês trabalharem, daqui a bocadinho falamos nos outros exercícios. Entretanto, façam favor de se pronunciar. Podem sempre, a todo momento, usar o chat ou ligar o vosso áudio e falar. Deixa-me começar a partida. A ideia é que vocês obtenham qualquer coisa como isto. Já está aqui um bocadinho como nos programas de culinária, já temos aqui um prato parcialmente cozinhado para nos ajudar.
portanto, ao trabalho e vão partilhando. Reparem que tenham em mente que eu agora não vos vejo, não vos ouço e, portanto, a vossa participação é necessária para que isto seja razoavelmente interativo e não seja só eu aqui a discursar e vocês aí em silêncio do outro lado, até porque uns e outros se sintam em comum nesta aula, não é? Porque a vossa participação é mais do que nunca extremamente importante pela vossa parte e pela parte de todos os colegas. Ora, o Fábio pergunta se precisamos escrever a demonstração analítica no relatório ou apenas indicar os intervalos de valores do A. Não precisam, neste exercício não estou à espera que demonstrem se trata de um máximo ou não. Basta que detetem corretamente, interpretando o gráfico, se trata de um máximo ou não. É claro que fica mais, eventualmente, bonito colocarem uma ou duas imagens de exemplo e darem resposta de que se o A estiver em determinados valores tem um máximo ou não tem, ou tem um mínimo para tantos valores, tem um mínimo absoluto em certos casos, tem um mínimo relativo para certos casos, tem um máximo para certos casos. Não é preciso demonstrarem nem fazer contas. No fundo, aqui pede-se apenas a interpretação visual, geométrica da ideia de máximo e não é preciso fazer qualquer espécie de contas. A Rita pergunta se as palavras máximo e mínimo têm de estar em algum tipo de letra. A minha sugestão é que simplesmente escrevam normalmente. Basta dizerem, por exemplo, a função atinge um máximo em x igual a 1 quando o A está no intervalo qualquer coisa. Portanto, podem escrever corretamente a palavra máximo, mínimo no meio do texto. Não é preciso aqui nenhuma espécie de fórmula ou algum tipo de letra para indicar max ou min. Podem falar mesmo, escrever por extenso mesmo o máximo. A função tem um máximo em x igual a 1 quando o parâmetro A for qualquer coisa. Se alguém por acaso tiver alguma dificuldade em obter um gráfico como estamos a ver aqui na imagem, faça o favor de se pronunciar. A ideia é usar uma função por ramos, como eu mostrei há pouco, usando o if, e deve ficar, o boneco deve ficar como este. Reparem que o gráfico só vai desde -2 até 2. É o que está indicado no enunciado. Okay. O João pergunta como é que se restringe o domínio. Ora bem, a questão é, se nós escrevermos, por exemplo, if e pusermos x menor ou igual a 1, ele vai nos dar todos os x desde menos infinito até 1. Mas a gente não quer, nós queremos só, se o x é menor ou igual a 1, reparem que pelo domínio da função o x tem que ser sempre maior ou igual a -2. Então, em vez de pormos só x menor ou igual a 1, pomos o x entre -2 e 1. Está claro, João? Ok, o João diz que sim.
Agora não sei se todos vocês podem ver, estamos 36. Portanto, estamos aqui em turma, quase todos, como costumamos estar na sala. E, ora, a Mariana, entretanto, pergunta como é que se escreve a função por ramos em LaTeX. Então eu vou-vos mostrar como é que se escreve a função por ramos em LaTeX. Ora bem, temos aqui o código LaTeX e depois temos para ver que fica o aspecto desejado. Portanto, nós usamos este begin cases and cases para representarmos uma função por ramos. Claro que falta aqui o dólar, eu não pus aqui o dólar porque senão ele depois punha-me este boneco, o texto todo bonitinho. Estou a usar uma ferramenta que não sei se vocês conhecem, chamada Jupyter Notebook, permite escrever coisas em LaTeX e permite escrever programas em Python no mesmo sítio. Isso é muito bom. E vamos usar esta ferramenta em algumas fichas mais para a frente, quando fizermos alguns programas em Python, vamos usar precisamente Jupyter Notebook. Nesse caso eu estou aqui a usar para vos mostrar o aspecto bonito da função, a função conforme se pede no enunciado, h de x igual a x quadrado, x menor ou igual a 1. Reparem que aqui está x menor ou igual a 1 porque já estava dito à partida que o domínio era de menos 2 a 2, portanto aqui não acrescentei, mas eu posso escrever aqui se menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1, posso escrever, é fácil de ver o que é que tem que mudar aqui para isso acontecer. Portanto, o que é que nós temos aqui? Begin cases, end cases. Isto vai permitir pôr aqui esta chaveta e depois cada uma destas linhas vai corresponder a uma das linhas que estamos aqui. Este barra barra é precisamente para mudar de linha e este caracterzinho ampersand é para separar aqui estas colunas. Digamos, temos a coluna da esquerda onde está o valor da função e a coluna da direita onde está a condição correspondente. Portanto, ax quadrado, estão a ver que é perfeitamente normal, ax quadrado. Depois temos aqui este sinalzinho para separar a coluna onde vamos pôr aqui as condições. Aqui o se está dentro deste comando text, que é para aparecer como texto normal, aqui no meio da matemática, senão ficava um S itálico e um E colocado com o X, ficava, não era bem a palavra que a gente queria. E portanto, se X menor ou igual, já conhecemos o comando, 1, muda de linha e depois a segunda linha de modo anal. Vão a ver que se por acaso precisarmos de uma função por ramos com 3 ramos ou 4 ramos, também é muito fácil de fazer. É só pôr aqui barra barra e pôr outro caso e outro caso e outro caso. Portanto, cá está, é uma função por ramos ou por casos, daí o nome que se usa, que é begin cases, que é o comando em LaTeX para este tipo de coisas. Ora, entretanto, o Afonso está a perguntar como é que se restringe o domínio. Ok? Ora bem, então vamos lá voltar aqui à expressão. Antes disso, portanto, nós estamos a dizer assim, x menor ou igual a 1, mas por outro lado, não é? Por outro lado, eu vou escrever aqui um bocadinho, não é? Definida, a função era definida em menos 2 a 2, não é? Ora, se nós já sabemos à partida que o x está entre menos 2 e 2, quando o x é menor ou igual a 1, podemos ser mais específicos, dizer, além de ser menor ou igual a 1, ele é, de certeza, maior ou igual a menos 2. Ou seja, agora vou mudar aqui a imagem que vos vou mostrar. Vamos mostrar aqui novamente o GeoGebra. Ok, agora no GeoGebra vamos ver, estava aqui escondido, mas já está aqui preparado. Portanto, qual é a condição? Eu, em vez de pôr se x menor ou igual a 1, repare, se eu aqui pusesse x menor ou igual a 1, vamos alterar. Se eu puser x menor ou igual a 1, cá tenho a parábola toda a continuar por ali fora. E não era o que eu queria. Mas então eu vou dizer, bom, então o x não está só menor ou igual a 1, é maior ou igual a menos 2. E agora já temos o intervalo. Da mesma maneira aqui, o x deste lado é maior do que 1, mas também é menor ou igual a 2. Portanto, a outra condição agora aqui, se o x for entre 1 e 2,
Então a expressão da função é 3 menos 2x. Ficou claro, Afonso? Ok? Continuem a pôr as vossas perguntas, as vossas dúvidas. Já agora, neste exemplo que está aqui que está no ecrã, temos aqui um máximo ou não? Aqui este ponto A que está aqui marcado, ponto de coordenadas 1, H de 1, corresponde aqui a uma situação em que temos um máximo ou não? Responder tous. Não, o Fábio diz que não, e tem razão. Não, não temos um máximo. Também não temos um mínimo. Neste caso, não temos nem máximo nem mínimo. Okay. E agora, temos o máximo, sim ou não? Ninguém responde, meus caros. Não é difícil, pois não? A situação que temos agora na figura corresponde a um máximo? Estou com medo de falar, meus caros. O Fábio diz que é um máximo relativo. E tem razão. Então, temos um máximo, é um máximo relativo, não é um máximo absoluto. Não é um máximo absoluto, claramente, porque há aqui valores da função que são maiores que aquele. Mas é um máximo relativo. Já agora aproveitamos para refletir um bocadinho. O que é isso de máximo relativo? Bom, vamos fazer aqui uma bonecada para percebermos o que é que quer dizer isto de máximo relativo. Vou mudar agora um bocadinho o formato da figura para nós vermos um bocadinho melhor. Porque é que nós dizemos que temos aqui um máximo relativo? O que isso significa é, há aqui um intervalo, estamos a falar no ponto da posição 1, há um intervalo à volta do 1, há uma vizinhança do ponto 1, onde se nós restringirmos a função a esse intervalo, ali temos um máximo. Ou seja, se a nossa função for apenas a parte que está aqui dentro desta faixa, este ponto aqui é o máximo. É isso que quer dizer máximo relativo, é dizer, há um intervalo, uma vizinhança, no qual ele é o máximo. Eu costumo dizer assim, a gente senta-se ali no ponto 1, abre as asas, olha à volta e não vê ninguém por cima dele. Claro que se eu olhar para muito longe já vou encontrar valores maiores, mas então isso diz-nos que não é o máximo absoluto, em todo o domínio há valores maiores, mas numa vizinhança não há nenhum valor maior. Isso quer dizer máximo relativo. Portanto, relembrando estas coisas, que vocês provavelmente sabem, mas às vezes a gente esquece um bocadinho das definições. Eu aproveito para lembrar que às vezes as pessoas costumam dizer assim, quando é que temos um máximo? E dizem, é quando o derivado é zero. Reparem que não estamos aqui a falar de derivada nenhuma. Aliás, de propósito, esta função nunca tem derivada no ponto 1. Se o A for igual a 1, ela fica contínua, mas claramente não tem derivada. E se o A não for 1, ela nem sequer é contínua. Aqui neste caso, por exemplo, tenho um máximo, sim ou não, meus meninos? Pronunciem-se, não tenham medo de falar. Isto é um bocadinho solitário se vocês não dizem nada. Mas... Temos um máximo agora? Alguém diga alguma coisa, meus meninos. Somos 36, alguém tem de falar além de mim. Sim, o Fábio diz que sim, mas os outros meninos também podiam falar, não é verdade?
continuamos a ter um máximo. Está bem? Ok? Está bem. Portanto, não é muito difícil ver agora o resto da situação. Bem, agora vou-vos falar um bocadinho do exercício 2, porque para algumas pessoas, provavelmente, algumas pessoas ainda continuarão, mas algumas provavelmente já têm este exercício resolvido, no fundo já não é preciso muito tempo, e vamos olhar então para o exercício 2 e fazer alguns comentários. Bom. O exercício 2 é um bocadinho mais, tem umas pequenas nuances, é um bocadinho mais sutil do que o primeiro. Portanto, é um exercício sobre sucessões. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que uma sucessão é nem mais nem menos do que uma função em que o domínio é o conjunto dos números naturais. Uma sucessão é uma função, mas o domínio não é um intervalo, não é os reais. Portanto, os pontos que pertencem ao domínio são 1, 2, 3, por aí fora. Então, isso tem uma implicação óbvia no gráfico de uma função, de uma sucessão. O gráfico de uma sucessão não se parece com aquele que fizemos há pouco, não se parece nada com isso. Aliás, vamos abrir aqui um exemplo para o exercício 2, já vos vou mostrar, vou preparar aqui a coisa para vos mostrar. Vou tentar abrir, mas o GeoGebra está um bocadinho com dificuldades, por isso vou matar o GeoGebra, desculpem lá, mas não há problema, já foi embora e a gente vai abrir. Está lentinho, mas agora vamos lá. Ora bem, o GeoGebra abriu, mas não tinha cá a nossa fórmula, mas não faz. Vamos partilhar outra imagem, agora já estou a dar. Bom, mas então, no exercício 2, se nós definirmos a sucessão, o de n igual a 2n mais 6 sobre n mais 1, o que aparece é aquilo que estão a ver. Ora, isto não é uma sucessão. Não é, pois não? O que é que deveria acontecer? Para termos uma sucessão, o que nós deveríamos ter era um ponto aqui para o n igual a 1, um ponto aqui para o n igual a 2, um ponto aqui para o n igual a 3, um ponto aqui para o n igual a 4 e sucessivamente. Isso é que é o gráfico de uma sucessão. Peço desculpa. Não estavam, ninguém se queixou, mas não estavam a ver nada, pois não? Vamos lá ver se agora... Aconteceu que não, agora... Não estão a ver o meu ecrã, pois não? São uma coisa agora não correu bem. Ok. Peço desculpa. Estão a ver agora estão a ver o meu ecrã? Ok, agora já estão a ver, peço desculpa. Eu esqueço-me que às vezes ele perde. Eu tenho dois monitores aqui à minha frente e quando passo uma janela de um para o outro, o Zoom para de partilhar e eu não reparei nisso. Ora bem, portanto, o que eu estava a dizer é, nós escrevemos o de n igual a 2n mais 6 sobre n mais 1, como é normal, e estávamos se calhar à espera de ver uma sucessão.
mas não é isso que acontece. Bom, portanto, na prática acontece este n aqui é como se fosse x e aparece aqui uma função definida no maior domínio onde isto pode acontecer, que é r exceto menos 1. Temos aqui o n não pode ser menos 1 aqui. Não é? Bom, o que é que nós queríamos? Queríamos só um gráfico constituído por pontos. O ponto 1, o de 1, 2, o de 2, 3, o de 3, 4, o de 4 e por aí fora. Como diz a nossa ficha, diz assim, então vamos lá tentar fazer com o comando sequência. Bom, comando sequência, a gente começa a escrever comando sequência e dar-nos aqui várias opções e a gente vai dizer, bom, eu quero uma sequência, quero dar uma expressão, quero dizer qual é a variável que é o n e vou começar num certo valor. Claro que a sucessão é uma coisa infinita, mas nós aqui vamos pôr aqui um número relativamente grande, mas também não disparatadamente grande, para ver como é que fica. E assim, ok, então a sequência de o de n. Bom, a variável é o n, começa em 1, como é normal, porque é uma sucessão, e termina, vamos por aqui, por exemplo, 100. E estávamos à espera, se calhar, muita gente estaria à espera, que, ok, quando faço isto, pimba, agora aparece aqui o gráfico da sucessão. A gente agora pode esconder ali aquilo, porque não interessa-nos ter a definição, não vamos deitar fora, porque agora podemos falar do DN quando for preciso. Mas não precisávamos ver aquele gráfico que não era o que nós queríamos. Perplexidade. Não se vê nada. Ok? Ora bem, o que é que diziam as nossas observações? Vamos lá ver o que é que diziam as nossas observações. Vou tirar aqui as observações. Ora, as observações... não é este, onde é que ele está? Estão a ver alguma coisa neste momento? Estão a ver. Estão a ver o fecheiro das observações. Okay. Portanto, as observações dizem assim, ora, apresentamos um número finito, fazemos sequência, fizemos isto como está ali. Espera, um ponto é constituído por duas coordenadas. Está bem? Portanto, no fundo, o que nós queremos é representar aquela sequência de pontos e não apenas a sequência dos números reais, o de 1, o de 2, o de 3, mas sim os pontos do plano que correspondem ao gráfico da sucessão. Ok? Portanto, o que é que devemos fazer? O que devemos fazer é, e eu vou mostrar novamente o GeoGebra. O que devemos fazer é dizer assim, bom, a sequência não é bem a sequência do UDN que eu quero. Eu aqui tenho que modificar isto apropriadamente. Porque o que eu quero é aqui um ponto, vou mostrar aqui a função original. Eu quero um ponto com abscissa 1 e ordenada 4. E quero um ponto com abscissa 2 e ordenada 3 pontos não sei quantos. E por aí fora. Está bem? É uma sequência de pontos. Sequência de pontos. Não se esqueça de um ponto. Como é que eu represento um ponto? Bom, ainda no primeiro exercício fizemos um ponto, pomos um parênteses, a abscissa, vírgula, ordenado. É isso que a gente tem que fazer. Ok? Ok. Outra observação que tínhamos a fazer, essa outra observação, voltando ao fecheiro das observações, tem a ver com a pergunta a seguir em que se fala de subsucessões. Ora, uma das coisas que nós podemos pensar é assim, se eu quero o 2n, onde está o de n, ponho o 2n e já está. Mas atenção ao domínio das sucessões. É que uma coisa é eu pôr o 2n, tenho o 4, o 6, por aí fora. Outra coisa é pensar nisso como uma subsucessão. Uma subsucessão é uma sucessão, ou seja, começa em n igual a 1, n igual a 2 e por aí fora. Tá bem? Então, o que eu faço, a maneira simples de lidar com isso é definir uma nova expressão, como está aqui, v de n igual a u de 2n, e depois eu tenho uma sucessão com que posso trabalhar e posso ver o efeito. Okay. Bom, portanto, agora ao trabalho, continuem, ou melhor, passem a escrever mais coisas, está bem? Escrevam coisas. Não,
isto funciona melhor se eu sentir as vossas reações. Neste momento está muito discurso da minha parte e poucas reações. Se quiserem, podem ligar o áudio e falar. Se quiserem, podem escrever na janelazinha do chat. Eu estou sempre atento a tudo isso. Agora, deixo-vos trabalhar, mas pronunciem-se. Digam coisas. A ideia é que a sequência dá uma lista de coisas e a lista de coisas tem que ser uma lista de pontos. Temos que indicar as coordenadas desses pontos. Não é nada difícil. Esses pontos hão de estar situados sobre aquela curva que nos apareceu. Já agora, aquela curva chama-se uma hipérbole, devem ter reparado. E aquela curva com 2 ramos e os pontos estão sobre a hipérbole em coordenadas em que as abscissas são os números naturais. Ok, ora, então uma dúvida, como só aparece o número de aluno, não estou a ver quem é o nome, 53.183, ok. A dúvida tem a ver com como passamos da função para a sucessão e a Rita, no fundo, a questão da Rita acaba por ser a resposta a essa pergunta da Joana, que é criamos pontos cujas abscissas são números naturais. Ora bem, então vou mostrar novamente o boneco do GeoGebra. Ora bem, então, temos aqui a nossa janela de GeoGebra. Definimos esta expressão aqui. Portanto, a nossa ideia, nossa intuição, quando usamos a letra N, estamos habituados que a letra N associamos a números naturais. Portanto, quando nós geralmente, na nossa conversa matemática descontraída, quando usamos a letra N, já está subentendido, já estamos a transmitir uma mensagem subentendida de que estamos a falar de números naturais. Mas o GeoGebra não sabe disso. Portanto, quando eu digo o de N, ele vai considerar o N como se fosse um número real. Está bem? Portanto, é por essa razão que quando eu faço o de N e aparece o gráfico, vemos como se fosse uma função definida nos reais, neste caso em R7-1, porque o domínio não pode conter o -1. Ora, como nós conseguimos representar a sucessão é com este comando sequence. Sequence, aliás, em inglês, sequence quer dizer sucessão. A palavra, se ler em livros em inglês de matemática, a palavra sequence é que nós traduzimos diretamente por sucessão. O que é que nós temos aqui? No caso do GeoGebra, como isto é um programa que lida com coisas finitas, não vamos ter uma sucessão propriamente no sentido que o N não vai tomar todos os números naturais, mas podemos, para visualizar o que é que se passa, nós também só vemos um bocadinho, podemos pôr um certo número de termos, por isso é que aqui 100, podia ser 30, podia ser 400, não é relevante. Ora, a questão é, ao fazermos isto, fazemos a sequência dos UDN desde 1 até 100, ele vai-nos criar uma lista com os termos, ao fim e ao cabo, repararem a resposta dá 4, 3 ponto não sei o quê, 3, 2.8, 2. Aquilo vai-nos dar os valores dos termos da sucessão, ou seja, se nós pensarmos na sucessão como sendo a lista de números, é aquilo, no fim e ao cabo pensamos naquilo. Mas o que nós estamos a pedir aqui é fazer o gráfico da sucessão. Ora, o gráfico temos de ter pontos, tem que ter pontos no plano. O ponto do plano tem 2 coordenadas. Portanto, dizer assim, este 4 corresponde a quem? O 4 é o índice 1. Portanto, por outro lado, nós temos de dizer assim, o índice 1 é igual a 4, o índice 2 é igual a 3 ponto não sei o quê, está ali um valor aproximado. O índice 3 é igual a 3, e assim sucessivamente. Ora, o facto de que o índice 1 é igual a 4 no nosso gráfico corresponde a nós termos aqui um ponto de abscissa 1 e ordenada 4, ou seja, nós temos aquele ponto ali onde está o nosso cursor a apontar, queremos marcar aquele ponto. E depois queremos marcar o ponto de abscissa 2 e ordenada U de 2, e o ponto de abscissa 3 e ordenada U de 3, e assim sucessivamente. Okay?
estão a ver o que é que a gente deve fazer? Diz assim, espera, em vez do que este 4, não devia ser 4, devia ser o ponto de coordenadas, parênteses, 1,4. E depois 2, não sei o quê. Então espera, então em vez de ser u de n, não é só u de n, eu tenho que pôr aqui um parênteses e pôr aqui a abscissa do ponto e que o u de n vai ser ordenado. Okay? Estão a ver? E qual é a abscissa que devo pôr ali? O de n é ordenada e a abscissa deve ser n, exatamente, disse a Mariana, disse a Joana. Okay? Então a gente vai pôr n. Maravilha. Okay. Okay. Portanto, uma parte do exercício, representar o gráfico da solução, já vimos como fazer. Portanto, o exercício dizia explore o comando sequence. A ideia é, escrevemos sequence, vamos para lá o DN, ver o que é que acontece, fazer esta reflexão que estamos aqui a fazer, dizer assim, espera, mas eu queria ver ali os pontos e não estou a ver os pontos, o que é que se passa? E o que se passa é isto, os pontos têm que ter 2 coordenadas, temos que pôr o N e o DN. Okay. Isto é parte do nosso exercício 2. Ok, Carlota pede para repetir o último passo. Ok, portanto, o que nós tínhamos originalmente era a sequência, aqui tínhamos a sequência de o Diano. Aqui estava só o Diano. Vou pegar isto. Se eu deixar. Ele agora não me deixa, eu vou escrever aqui embaixo. Nós tínhamos assim sequência de o Diano para n desde 1 até 100. Tínhamos escrito assim. E vimos que dava só os valores do Diano, o 1, o 2, o 3, o 4, e não os pontos no plano. Ok? Carlota, está a ver? Portanto, o que é que estamos a passar? Estamos a dizer, nós queríamos isto, mas isto não é 4, isto é o ponto 1, 4, e este ponto aqui não é 3 ponto não sei o quê, isto é 2, da abscissa 2, ordenada 3 ponto não sei o quê, então temos que pôr também a abscissa, faltava a abscissa. A abscissa é 1, 2, 3 por aí fora, ou seja, temos pontos com abscissa n e ordenada o de n. Reparem, quando nós traçamos um gráfico de uma função, o que é que significa um ponto de x, y pertencer ao gráfico da função? Quer dizer que o y é a imagem desse x. É o caso que nós temos aqui. Temos uma função, o de n, e para cada n, a sua imagem, como é que a gente calcula? A imagem de certo n é o de n. Então o ponto que está no gráfico da função tem a abscissa igual ao valor de n e a ordenada igual ao valor u de n. Foi isso que nós fizemos aqui nesta linha para construirmos esta sequência de pontos, que vai até 100, se nós andarmos aqui com isto, vemos que ele chega ao 100 e depois para, porque nós dissemos que a sequência ia até 100, mas nós podemos construir a sequência até 1500 ou 1500 ou o que for, mas depois às tantas, se calhar o GeoGebra fica um bocado lento, mas não há necessidade de pormos aqui uma coisa maior. A intuição, claro que sabemos nós, matematicamente sabemos que a sucessão continua, não é? Para todos os naturais, mas para visualizarmos o aspecto que ela tem, basta-nos construir um número finito. Ok? A Carlota disse que já percebeu, muito bem. Okay. Normal. E depois o exercício pede para construir a subsucção UDiana. Conforme eu tinha dito há bocadinho nas sugestões, a forma mais simples de tratar do assunto é dizer, vamos construir uma nova sucessão VDN igual a U2N e também podemos esconder o VDN e depois vamos fazer o gráfico desta subsucessão. Bom, agora não é difícil. Se nós já sabemos fazer o gráfico de uma sucessão, podemos fazer o gráfico de uma sucessão qualquer. E depois vemos o resultado. Vai ficar vermelhinho, se vê tudo bonito, ou com outra cor. Depois, a razão de pormos outra cor é para mais facilmente nós vermos onde é que aparece qual é o gráfico de uma coisa e o gráfico da outra. Reparem que
a função que nós obtemos aqui, o nosso VDN, obtém uma curva diferente e depois os pontos do gráfico, os pontos de associação onde está sobre esta curva vermelha, senão alguma coisa não bate certo. Ora, a Rita pergunta se é para meter o gráfico no relatório. Eu acho que fica bonito. Não é obrigatório. Reparem, o que vocês põem no relatório faz parte da vossa decisão, do vosso trabalho. Mas em perguntas que têm um conteúdo muito gráfico, no fundo, a dizer assim, tanto ao fim e ao cabo, construir o gráfico de uma sucessão, faz todo o sentido que depois no relatório apareça um boneco a mostrar o que é que vocês fizeram. Não é? Portanto, embora não esteja em cada exercício, nunca agora, a partir de agora, não vai estar de maneira geral a dizer inclua uma imagem, fica ao vosso critério. Mas parece-me que este é um caso em que é óbvio que uma imagem fica bem. A Rita pergunta se metemos com a linha ou sem a linha. Mais uma vez, fica ao vosso critério. Se puserem a linha, convém que expliquem que o gráfico da sucessão, de facto, não é a linha, mas são aqueles montinhos isolados. Fica ao vosso critério a forma como vocês apresentam. A Inês pergunta se não podemos escrever logo uma nova sequência, sequência de 2N, U de 2N, por aí fora. Ora bem, ainda bem que põe essa pergunta, porque há aqui precisamente uma subtileza, e essa é a subtileza que está presente neste exercício, é a seguinte. Quando nós dizemos uma subsucessão, há uma definição precisa do que é uma subsucessão, e uma parte da definição de subsucessão é uma subsucessão é uma sucessão. Ora, uma sucessão é uma função cujo domínio é os naturais, 1, 2, 3, por aí fora, e não 2, 4, 6. Portanto, a Inês propôs fazer a sequência, e vamos fazer, eu vou fazer a sequência como a Inês propôs, e vamos ver o que é que está aqui em causa. A Inês propôs, vamos fazer a sequência 2N, 2N, e vamos pôr aqui preenchendo o resto. Portanto, N, por exemplo, desde 1, aqui, agora podemos pôr o que for, podemos pôr em 50. E ela está a verde, vamos mudar de cor, senão não se percebe nada. Vamos pôr a vermelho, por exemplo. Ou cor rosa, o que é que seja. Ok. Este boneco é altamente sugestivo, agradável, mas errado. Ora bem, é sugestivo e agradável porquê? Bom, ele traduz uma ideia de que para formarmos uma subsucessão com os termos de ordem par, os termos da sucessão são alternadamente, um deles fica na subsucessão, outro não fica, ou seja, os valores, os números reais, que são os termos da sucessão, são aqueles, ou seja, as ordenadas são aquelas, mas as abscissas estão erradas, ou seja, este é a primeira bolinha vermelha que aparece, é o primeiro termo da subsucessão. Mas o primeiro termo da subsucessão devia ter abscissa. Devia ter abscissa quanto? Digam lá, pronunciem-se. Se é o primeiro termo de uma sucessão, ele deve aparecer no gráfico com abscissa igual a. Disse a Rita, igual a 1. Deve aparecer com abscissa igual a 1, mas da maneira como estamos fazendo esta sequência desta forma, ele aparece mas com abscissa igual a 2. Ou seja, ele é o segundo termo da sucessão U, mas é o primeiro termo da sucessão V. Ou seja, o que nós estamos aqui a fazer é, digamos assim, a assinalar os termos de ordem par da primeira sucessão, mas não estamos a formar a subsucessão. A subsucessão são só estes termos a vermelho, ou seja, este é o primeiro, portanto, o segundo da sucessão U é o primeiro da sucessão V, o quarto da sucessão U é o segundo da sucessão V e por aí fora. Ou seja, a sucessão V só devia ter estas bolinhas vermelhas nas abscissas 1, 2, 3 por aí fora e não 2, 4, 6.
Tá bem? Ou seja, podemos chegar aqui a alterar. Qual é a alteração que devemos fazer aqui? Não é muito difícil, não é? A alteração que nós devemos fazer aqui na sucessão para representar a sucessão V é, exatamente, diz o Tomás, sucessão, em vez de ser, diz o Fábio, diz o Tomás, não é? Devia ser N em vez de 2N, exatamente. Exatamente. Okay. Reparem que o que aconteceu, embora não seja muito fácil de visualizar logo assim a partir do que aconteceu, foi que aquelas mesmas bolinhas vermelhas que nós tínhamos chegaram-se todas para a esquerda e fizeram aqui uma espécie de Hotel Dilbert. Okay. Conhecem a história do Hotel Dilbert? Não, o João diz que não. Okay. Tá bem. Ok, então para descontrairmos um bocado, eu vou-vos contar a história do Hotel Dilbert. O Hotel Dilbert é um hotel com infinitos quartos, numerados a partir de pelos números naturais, 1, 2, 3, por aí fora. Os quartos... ok, o Fábio diz que é aqueles infinitos quartos, a Joana não conhecia, a Inês não conhecia, a Inês afinal já conhece quando ouviu falar nos infinitos quartos. Ora bem, mas se calhar alguns não conhecem, portanto também não vou demorar muito tempo a contar a história para aqueles que não conhecem. É um hotel com infinitos quartos. Um certo dia o hotel está cheio. E chega mais um cliente. E o gerente do hotel consegue alojar esse cliente. O que é que ele faz? Bom, ele chega, os clientes que estavam nos quartos, cada cliente estava num quarto N, passou para o quarto N mais 1, e o quarto número 1 ficou vazio e pronto, e já acabou. Está bem? Isto é uma alegoria que tem a ver com o facto dos conjuntos infinitos terem certas propriedades que os não matemáticos ficam muito perturbados com elas. E, inclusivamente, muitos matemáticos também ficam perturbados. Mais ainda, um dia estava o hotel cheio e chegou um autocarro infinito de clientes, também tantos como os números naturais. E, mais uma vez, o gerente do hotel resolveu o problema. Como é que ele faz? Bom, pega em cada cliente que está no quarto N e manda-o mudar para o quarto 2N. O que é que aconteceu? Bom, os clientes ficaram todos com lugar na mesma e os quartos de número ímpar ficaram livres e o pessoal que veio no autocarro infinito arranjou lugar para ficar. Ou seja, isto é uma metáfora sobre bijeções ou injeções em conjuntos infinitos. Pronto, e ficamos aqui com uma divagação. O João pergunta se vão ter acesso à gravação da aula. Pela minha parte, não vejo problema, se ninguém achar mal. A aula está a ser gravada automaticamente aqui com o software que estamos a usar e no final da aula eu posso perfeitamente disponibilizá-la, não tem problema. Vou pôr um link na página da disciplina e ficam com acesso à aula. Ok. Bom, então já perceberam o que é que aconteceu aqui ao fim e ao cabo? Estas bolas vermelhas estavam nas posições pares, nós pusemos-las todas para ocupar todos os números inteiros e agora sim a sucessão a vermelho já é uma, digamos, o gráfico a vermelho já é o gráfico de uma sucessão, que é a tal subsucessão. O que acontece de facto é que estas bolinhas vermelhas têm a mesma ordenada de outras bolas verdes, precisamente aí é que é a subsucessão representa-se desta maneira e não como estava originalmente. Portanto, o V índice 1 é de facto o mesmo que o índice 2, ou seja, estes dois pontos têm a mesma ordenada, o V índice 2 é o mesmo que o índice 4 e por aí fora. Ok. Vamos então, vou guardar esta coisa para... No caso de precisarmos de lá voltar.
E vamos falar um bocadinho do exercício 3. E assim depois cada um ao seu ritmo pode trabalhar no exercício 2, 3, 1, o que for preciso e podem sempre pôr as questões. Ora bem, vamos mostrar então o exercício 3. O exercício 3 está aqui. Ora bem, portanto, temos uma função definida no intervalo de 1 a mais infinito. Agora, nesta altura, já não deve ser particularmente problemático definir esta função. Portanto, o que acontece aqui é, não vamos só dar a expressão f de x igual a x vezes cosseno de 2πx, mas isto só está definido se o x for maior ou igual a 1. Portanto, vamos usar uma função neste caso podemos dizer, é como se fosse uma função por ramos, mas só com um ramo. Portanto, vamos definir a função dizendo que se o x for maior ou igual a 1, então tem aquela expressão. Bom, a pergunta sobre se a função é monótona, não há muito a dizer, basta olhar para o gráfico da função quando a fizerem, e depois pede-se para construir a sucessão de termo geral f de n. Bom, agora que já no exercício anterior vimos como construir o gráfico de uma sucessão, é fazer a mesma coisa, é só definir esta função, definir a sucessão usando aquele comando sequence como no exercício anterior e verificar que de facto estes pontos que vão aparecer têm que ser pontos que estão sobre o gráfico da função, porque estamos a defini-la pela mesma expressão. Mas lá está, a sucessão vai ter apenas um conjunto de pontos isolados e pede-se para verificar que se trata de uma sucessão monótona. E depois há uma pergunta para refletir, será que ao contrário, não é? Portanto, neste caso vamos ter uma função que, bom, já se está a ver que não vai ser monótona, a sucessão sim, mas será que ao contrário isso pode acontecer ou não? Então, vamos só também mostrar o boneco, se eu conseguir. Se eu consigo mostrar o boneco. Não, também não ficou gravado. Mas... Bom, vamos deixar pensar um bocadinho, escrever o gráfico e daqui a bocadinho já vos mostro o boneco. Entretanto, posso-vos mostrar também as sugestões, as observações, que também estão no tal outro fecheiro que eu vos disponibilizei na página da disciplina, para mostrar que a sucessão é monótona. Bom, olhem para a expressão da sucessão e vejam, encontrem uma expressão muito mais simples no termo geral. Não é preciso nada de especial, é só olhar para lá e ver o que é que acontece com aquele cosseno. Se o x for um número natural, quanto é que vale aquele cosseno? E na outra questão, pergunta se uma função for monótona, será que eu posso construir de maneira semelhante uma sucessão e essa sucessão não ser monótona? Está aqui uma sugestão para pensarem nisso. Vamos supor que é crescente e ver o que é que acontece se tiver uma função crescente e fizer uma sucessão baseada nessa função, ver o que é que acontece. Se fizerem o gráfico da função, é capaz de vos dar uma coisa assim parecida com isto que estou a mostrar agora.
meus caros, vão partilhando as vossas questões, as vossas dúvidas. Se precisarem que eu mostre algum gráfico de algum dos exercícios para trás, neste momento está aqui um boneco que vos mostra o que é de esperar que aconteça. Ok, a Rita pergunta como é que se escreve em LaTeX U2N. Ok, vou-vos abrir aqui outra vez o Jupyter Notebook para mostrar isso. É muito fácil. Okay. Ora, para escrever U2N, para pôr uma coisa em qualquer que seja como índice, usamos o sinalzinho underscore. E depois pomos aqui 2N. Atenção a uma coisa, porque é que eu ponho aqui chavetas? Isto é uma coisa que é geral em LaTeX. Porquê é que eu ponho aqui chavetas? Porque eu quero que tanto o 2 como o N fiquem cá em baixo. Se eu não puser chavetas, só o 2 é que vai ficar, querem ver? Fica só o 2 aqui em baixo. Ah, espera, esqueci de pôr o dólar. Fica o 2 vezes N, não é isso que a gente quer. Portanto, eu tenho que pôr aqui chavetas para dizer assim, tudo o que está dentro destas chavetas vai ficar em baixo. Eu escrevo assim e fica o 2N. Okay. Está bem? Portanto, sempre que eu quiser pôr uma coisa em índice, eu uso o underscore. Se eu quiser pôr uma coisa em expoente, eu uso o chapelinho, como por exemplo para pôr aquele x quadrado, e a mesma regra se aplica. Se eu quero pôr um expoente, por exemplo, n mais 1, eu tenho que pôr chavetas. Não é? Por exemplo, se eu quiser pôr a elevado a n mais 1, eu ponho a elevado e depois ponho dentro de chavetas n mais 1 e eu vou escrever a elevado a n mais 1. Já agora, a partir de agora, enquanto estivermos nesta situação, eu vou fazer uma alteração em termos de entrega dos relatórios. Vamos dar sempre um prazo de uma semana, portanto, de uma aula até à próxima, para a entrega dos relatórios. Não quer dizer que deixem para a última da hora, é só como podem eventualmente ter algum trabalho mais em termos de partilha, estarem à distância uns dos outros, vamos convencionar desta maneira. Portanto, marcamos uma semana de intervalo, mas claro que se estiver pronto hoje, fica despachado, obviamente.
Continuem a pôr as dúvidas que todas que haja, estou cá à vossa disposição. Ora bem, como se escreve mais infinito? Boa questão. Desculpa. Peço desculpa. Ora bem. Mais infinito. Portanto, escrevemos infinito, escreve-se assim, com backslash infinity, e, portanto, mais infinito, como mais. No exercício 3b, provamos que a solução é monótona de forma analítica. Boa pergunta. Se a solução fosse dada por uma expressão mais ou menos complicada, valia a pena fazer. Mas, neste caso, eu acho que não vale a pena estarmos a escrever muito, porque basta vocês verem qual é a expressão do f de n. Se vocês virem qual é o valor que dá a f de n. Bom, n cosseno de 2πn. O valor de f de n vai dar isto. Ora, é muito fácil de ver o que é que isto é. Podemos simplificar esta expressão, f de n, o que é igual. E olhando para a expressão, eu acho que nem vale a pena a gente estar a fazer uma conta para dizer que aquilo é menor. Deve ser bastante evidente pela expressão que se trata de uma sucessão menor. Ora, a Mariana pede para relembrar como importávamos uma imagem para LaTeX. Não sei se a pergunta é sobre qual das partes, mas podemos recapitular. Há três passos que nós temos que fazer. Primeiro é exportar a imagem a partir do GeoGebra. Vamos, se calhar, vamos tentar fazer o exemplo. Vou tentar fazer à vossa vista para ajudar. Portanto, vou voltar aqui ao GeoGebra. Portanto, estamos no GeoGebra e queremos exportar, por exemplo, esta imagem que está aqui. Se calhar um bocadinho mais pequena, damos um jeitinho e vamos exportar a imagem. Portanto, chegamos aqui, exportar a imagem. Clicamos ali em Download, damos um nome à imagem, por exemplo, não convém chamar de GeoGebra Export, mas será, por exemplo, ficha 2, exercício 3, vamos supor, e guardamos a imagem. Primeiro passo, não é? Este é o primeiro passo. O segundo passo é fazer upload da imagem para
para o overleaf. Eu não tenho neste momento aqui aberto o overleaf, portanto vou pedir um segundo para eu abrir aqui uma coisa no overleaf. Então agora vou partilhar aqui a imagem já do overleaf. Agora estamos aqui no overleaf e o segundo passo que temos que fazer é aquela imagem que temos gravada no nosso computador, temos que fazer o chamado upload aqui para o overleaf. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui a este botão, aqui que diz upload, aqui no canto esquerdo, e arrastamos a imagem para cá, ou selecionamos aqui a partir do computador a imagem. Vamos à pasta onde ela está e vamos buscar. Portanto, neste caso, eu tenho aqui na pasta do laboratório, gravei aqui no sítio, vou procurar, pode estar na pasta dos downloads, ou seja, onde for, conforme o sítio onde gravaram há bocadinho, e enviamos. E fica cá a imagem. Agora, neste momento, se clicarmos aqui, podemos ver que está aqui já a imagem. Terceiro passo, vamos inseri-la no nosso documento. No caso do vosso template, eu aqui abri um fecheiro que não tem cá nada, não está cá escrito. No caso do vosso template, vocês têm lá com um sinal de comentário à frente, que é um sinal de porcentagem, então vocês encontram lá uma coisa que diz Include Graphics. Portanto, podem basear-se no que está lá. Diz lá qualquer coisa assim, eu agora não sei se está exatamente com este formato, mas possivelmente será. E depois aqui, por exemplo, diz boneco. O que é que vocês têm que fazer? Bom, vão lá a este sítio, tiram o comentário e, em vez de boneco, põem o nome. Neste caso, chama-se ficha 2, exercício 3. Então a gente vai pôr ficha 2, exercício 3. Não é necessário escrever a extensão .png, ele está a pôr, mas eu pessoalmente nunca ponho. Ele sabe buscar. E depois, se tudo correr bem, deve aparecer, ou então não, não é? O que aconteceu aqui? Algum problema? Pois também, peço desculpa. É que no vosso template já lá tem coisas cá definidas em cima que eu não pus aqui neste exemplo, peço desculpa. Não precisam de fazer isto que eu estou a fazer agora, o template já lá tem. Eu é que criei aqui um fecheiro em branco e não estava pronto. Okay. Portanto, vamos ver. Portanto, o que é que tem que fazer? Primeiro, exportar a imagem. Segundo, fazer upload usando aquele botãozinho. Terceiro, no sítio do vosso relatório, usar o comando include graphics para lá pôr. Ok. Ponham as dúvidas todas, estejam à vontade, meus caros. Deem-me trabalho.
Ora, a Ana Rita pergunta qual o valor final da sequência. É capaz de esclarecer que não sei se está a referir em termos da sequência que nós construímos aqui no exercício, não há nenhum valor particularmente relevante. Não sei se é essa a questão. Nós, quando definimos uma sucessão, sabemos que a sucessão é infinita, tem infinitos termos. Nós aqui apenas estamos a fazer uma representação do aspecto que ela tem. Podemos pôr 50, podemos pôr 100, não é por aí que faz diferença. Se é essa a questão é algo, não ponham só 3, não é? Porque senão depois não se, parece que acaba ali, mas ponham um número razoável. Também não convém ser grande mais para ele não estar ali, o programa não estar aí a calcular uma quantidade muito grande de coisas. Ok, como se escreve o conjunto N em LaTeX? Boa pergunta. Vamos cá mudar aqui para... Vamos mudar aqui para o nosso notebook. Terei que conferir. Vamos ver, vou mudar aqui a imagem. Okay. Portanto, a pergunta era representar o conjunto dos números naturais. Bom, no caso dos vossos relatórios, vocês podem simplesmente escrever assim desta maneira, uma barra em um N, porque já está definido este comando para representar o conjunto dos números naturais. Se isso não estivesse definido, tinham que escrever desta maneira, que dá bastante mais trabalho a escrever, mas pronto. Mas basta escrever desta maneira, barra N é suficiente. No exercício 3, a Inês pergunta, e também como escrevemos o índice N, bom, está aqui o exemplo, não é? Temos aqui o índice 2N, é só tirar daqui o 2 e temos o índice N, da Sofia. No exercício 3A, pergunta a Inês se temos de resolver analiticamente a monotonia. Reparem, o que nós temos de ver é que a função não é monótona. Uma função não ser monótona é muito fácil de mostrar. Muito fácil. Não temos que estar a fazer grandes contas. O que é que nós temos? Temos de encontrar basicamente três valores, digamos, A, B e C, 3 pontos A, B e C, de maneira que do A para o B a função aumenta e do B para o C a função diminui, ou ao contrário. Basta isso, dizer assim, a função não é monótona porque, por exemplo, f de qualquer coisa dá aqui um valor positivo, f de outra coisa aqui embaixo dá um valor negativo e depois dá outra vez positivo. Posso mostrar a caixa de input? Posso, sim, senhor.
Portanto, aqui temos a função, eu não escrevi desta maneira, o GeoGebra é que apresenta assim. Portanto, o que eu escrevi foi isto. Temos a função por ramos, digamos assim. Neste caso é só um ramo, mas propomos aqui a condição x maior ou igual a 1 e depois a expressão x vezes cosseno de 2πx. E temos o gráfico que nós aqui obtivemos. E depois a sequência, analogamente ao que fizemos no exercício 2, sequência de pontos n, f de n, eu pus 100, mais uma vez não é relevante se pôr aqui 100 ou pôr outra coisa qualquer, e ficamos com este bonequinho todo bonito. E como estava há bocadinho a responder à questão, para vermos se a função, ou para justificarmos que esta função não é monótona, basta indicar 3 valores, por exemplo, 1 e aqui este valor aqui qual é, que é fácil de ver que é, por exemplo, 3 meios e depois 2, e ver que a função daqui para aqui diminui e daqui para aqui aumenta, portanto ela nem é crescente, nem é decrescente.